Fala, queridão! Hoje é o nosso 28º dia da nossa leitura anual e a leitura hoje está em Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 47, Gênesis 37 e Salmo número 28. Então vamos para Lucas capítulo de número 20. Esse trecho de Lucas capítulo 20, Jesus ele vai responder a um questionamento dos saduceus sobre ressurreição. E Jesus vai ensinar sobre a sua identidade como Messias e ele vai advertir contra a hipocrisia dos escribas. Então, do versículo 27 até o versículo 40, nós vamos ver aqui o questionamento dos saduceus sobre a ressurreição. Para você se situar, os saduceus eles eram um grupo religioso que negava a ressurreição e negava também a existência de anjos e espíritos. A gente vai ver isso em Atos, capítulo 23, versículo 8. Então esse grupo, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles apresentam a Jesus um caso hipotético, baseado na lei do levirato. Essa lei do levirato está escrita em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Bem resumido, essa lei do levirato, ela determinava que um irmão ele deveria casar com a viúva do seu irmão falecido para manter a linhagem da família, Às vezes o cara era casado e ele morreu sem deixar filhos. Aí o seu irmão deveria assumir a viúva para gerar filhos. E os filhos que nascessem seria do primeiro irmão que faleceu e não deixou uma linhagem, Então, resumido, isso é a lei do levirato. Então, eles perguntam algo para Jesus, num caso hipotético sobre o levirato. Aí eles vão perguntar assim, Jesus, se uma mulher ia casar com 7 irmãos, porque ela casou com o primeiro, morreu sem ter deixado linhagem, aí o segundo assume, morreu também, aí o terceiro, aí de forma com que essa mulher casou 7 vezes. Aí eles vão perguntar para Jesus, na hora da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Jesus responde o seguinte, na ressurreição, as pessoas não se casam, Elas são como os anjos, elas não se casam e não se dão em casamento. Então, quando Jesus ele responde, que na ressurreição as pessoas não se casam, que serão como os anjos, Jesus não está falando que significa que os ressuscitados eles se tornariam anjos, mas Jesus está falando aqui que no estado eterno, não existe casamento. Jesus está falando isso, Então, assim, alguns desses escribas que ouviram Jesus ficaram admirados, E os saduceus eles não ousaram mais questionar Jesus acerca disso. Agora do versículo 41 até o versículo 44, Jesus ensina sobre a sua identidade messiânica, porque Jesus ele questiona os fariseus. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque quando Jesus ele cita o Salmo 110, 1, lá nesse Salmo, Davi ele chama o Messias de Senhor. E o que Jesus está insinuando com isso? Que ele não era simplesmente um descendente terreno de Davi, mas ele era o próprio Filho de Deus. E ele fala isso porque o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Então isso de fato está mostrando que Jesus não era simplesmente um descendente físico da família, da linhagem de Davi, não. Ele era o próprio Senhor ali. Então agora, do versículo 45 até o 47, nós vamos ver uma advertência de Jesus contra os escribas, porque Jesus ele adverte os escribas que amavam o quê? Status, reconhecimento público, eles gostavam de lugares de honra, lugares chamativos, mas só que eles exploravam as viúvas e eles faziam orações longas para se exibir, Então Jesus declara que eles receberão a maior condenação. Dando um gancho aqui, quem eram os escribas? No versículo 46, os escribas eles eram estudiosos da lei, mas muitos deles se tornaram hipócritas, Eles buscavam poder ao invés de servir a Deus com sinceridade de coração. Eles buscavam mais era status. No versículo 47, quando dizem que eles exploravam as viúvas, eles abusavam da vulnerabilidade das viúvas, E provavelmente eles manipulavam as viúvas para obter delas dinheiro, Então Jesus fala que eles teriam maior condenação. Quanto mais conhecimento alguém tem, e a gente vê isso na Bíblia, quanto mais conhecimento alguém tem,
maior será a sua responsabilidade diante do juízo. Então, isso é a nossa leitura de Lucas capítulo 20 de hoje. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 37. Agora em Gênesis capítulo 37 vai iniciar a história de José, que é um dos personagens mais marcantes de toda a Bíblia Sagrada, né? E vai mostrar que ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e isso vai iniciar um longo processo, né, que vai futuramente, ele vai terminar lá no Egito e vai ser usado para ser bênção, para salvar a sua própria família, né? No versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 37, vai mostrar que o favoritismo que Jacó tinha por José, e isso causava o ódio dos irmãos de José contra José. José, com seus 17 anos de idade, né, ele ajuda os seus irmãos no pastoreio. Só que o que ele fazia? Ele trazia más notícias dos irmãos para o pai. Ele era o famoso dedo duro, né? Ele chegava lá e falava dos irmãos para o seu pai. E Jacó, a Bíblia vai falar que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos, né? E por conta disso ele deu uma túnica colorida. E isso despertou ainda mais inveja dos seus irmãos. Também a Bíblia vai falar que ele teve 2 sonhos proféticos. No primeiro sonho, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam. E o segundo sonho, ele falava que o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam diante dele. Quando seus irmãos escutam esse sonho que José teve, eles começam a odiar ainda mais José, né? E até o próprio Jacó, que era o pai de José, repreende. Guarda essas palavras no seu coração aí. Era como você falar assim, para de ficar falando aí para seus irmãos já estão de saco cheio daquilo que você está falando. Quando aqui nós vimos no versículo 3 sobre a túnica colorida, quando a gente lê no hebraico, isso pode significar um manto longo e cheio de ornamentação, bem enfeitado, e isso era símbolo de status e liderança. Era como se Jacó estava colocando a liderança sobre o José no momento que ele deu esse manto para José, né? E quando vai falar dos sonhos de José, do versículo 5 até o 10, esses sonhos representam o futuro de José. José não sabia, mas estava mostrando o futuro dele, quando ele se tornaria o governador do Egito e toda a família dele dependeria dele a partir desse momento, né? E a gente entende que no versículo 11, quando Jacó fala assim com José, José guarda as palavras, nós cremos que Jacó já tinha visto Deus operar vários milagres e talvez Jacó suspeitasse que nesses sonhos de José havia algo especial que vinha do próprio Deus. Então Jacó fala assim, José, guarda essas palavras aí. Versículo 12 até o 28 vai falar para nós que José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Jacó então ele envia José para verificar os seus irmãos que estavam pastoreando na região de Dotã. Era como se Jacó falasse assim, ó, seus irmãos estão pastoreando lá, dá uma passadinha lá, vê o que eles estão fazendo, volta aqui para me contar. Então, quando Jacó fala isso e José vai até lá, quando os irmãos de José conseguem avistar José de longe, eles começam a tramar entre eles. Ah lá, já está vindo o sonhador, o homem dos sonhos lá. Ó. E eles planejam matar o seu próprio irmão, matar José. Só que Rúben, que era o irmão de José, ele intervém e fala assim, não mata José, não vamos matar ele, vamos jogar ele dentro de um buraco, aí dentro de uma cova, e pensando em resgatar ele depois, né? Então Rúben dá essa ideia, coloca José dentro de um buraco. Então, os irmãos José arrancaram a túnica dele, a túnica era algo que causava inveja nos irmãos, eles arrancaram a túnica do José e deixaram José dentro dessa cova, dentro dessa cisterna vazia. Então Rúben deu uma saída, o irmão de José, aquele irmão que falou assim, não mata José, vamos jogar ele dentro da cova. Esse Rúben deu uma saidinha. Na ausência dele, os irmãos José venderam José para uns mercadores ismaelitas que estavam passando ali. Eles venderam José por 20 peças de prata. E José agora ele foi levado para onde? Para o Egito. A gente pensa assim, por que 20 peças de prata? Esse aí, segundo Levítico, capítulo 27, versículo 5, esse era o valor de um escravo jovem naquela época. Então, no versículo 22, quando a gente vê que Rúben ele não quis matar José, ele deu a ideia de jogar ele dentro da cova. Rúben ele era o irmão mais velho, né, de José, então ele tentou impedir o quê? O pior, né? Não mata José. Porém, na ausência dele, os irmãos venderam José.
Agora do versículo 29 até o 36, vamos ver que os irmãos de José mentiram para Jacó quando voltaram para casa. Porque Rúben, ele voltou, quando ele voltou, ele percebeu que José tinha sido vendido, né? E ele ficou desesperado. Ele falou assim, o que vocês fizeram? Cadê José? Só que José já tinha sido vendido. Então, para encobrir o crime, né, eles não podiam simplesmente chegar e falar com Jacó assim, pai, nós vendemos José. Né? Então eles pegaram o sangue de um bode e mataram um bode e pegaram o sangue e passaram nas vestes de José para meio que simular que José ele foi atacado por bestas feras e ele foi morto por causa disso. Quando eles voltam para casa, eles voltam para Jacó só com a túnica de José. E quando ele chega até Jacó, Jacó reconhece a túnica e ele viu que aquela túnica era de José, então ele entende e acredita que José foi morto por um animal selvagem e ele entra num luto profundo. E enquanto isso, José estava sendo levado ao Egito e foi vendido para Potifar, que era quem? Um oficial de Faraó. Uma curiosidade é que no versículo 31, quando fala do sangue de um bode, eles enganaram Jacó com o mesmo tipo de animal que Jacó usou para enganar seu pai Isaac. Lá em Gênesis capítulo 27, você vê que é a lei da semeadura. E Jacó, nós vamos ver outra coisa também, no versículo 35, Jacó ele recusou ser consolado, ele ficou tão triste, o luto dele era tão profundo com a morte de José, que ele não quis ser consolado, porque ele acreditou que nunca mais veria José. E no versículo 36 entra aqui uma figura importante, Potifar, que era um alto oficial egípcio, capitão da guarda de Faraó. E lá era onde José ele começaria a sua jornada. A partir dali nós veremos onde José chegou dentro do Egito. Então essa foi a nossa leitura de Gênesis capítulo 37. Agora vamos para Salmo número 28. Agora em Salmo número 28, que é um salmo também de Davi, é um salmo de oração por livramento e um cântico de louvor, porque o salmista ele clama a Deus por socorro contra os ímpios e ele reconhece que Deus é a sua força e ele termina esse salmo clamando, exaltando ao Senhor porque Deus ouviu a sua súplica. Né? Então no verso 1 e no verso 2 nós vemos aqui um clamor por socorro, porque Davi ele pede a Deus que não fique em silêncio diante do seu clamor. Né? E aqui a gente vai ver no verso 2 que ele levanta suas mãos ao templo como sinal de súplica. No verso 3 até o verso 5, nós vemos um pedido por justiça contra os ímpios, porque Davi ele pede para não ser contado entre os ímpios que praticam a maldade e falsidade. Ele declara que esses homens serão punidos por suas ações e por rejeitar a Deus. Né? Então, quando no verso 3, que ele fala assim, ó, que falam paz, mas no coração tem maldade, isso refere-se à hipocrisia dessas pessoas, que elas fingiam ser pacíficas, mas elas tratavam as pessoas com maldade. Verso 6 e verso 7, nós vamos ver a resposta de Deus e a gratidão de Davi, né? Porque Davi ele louva a Deus porque a sua oração agora ela foi ouvida. Ele reconhece que o Senhor é a sua força e o seu escudo e por isso seu coração se alegra. E vai encerrar aqui no verso 8 e verso 9 com uma oração pelo povo de Deus, porque Davi agora ele amplia a sua oração para todo o povo, né? Pedindo para que Deus salve o povo e os guie como pastor. Né? Quando a gente vê no verso 8 assim, o Senhor é a força do seu povo, né? Aqui está mostrando que Deus ele não age apenas para indivíduos, mas ele age em toda uma comunidade de fiéis. Né? E no verso 9, quando finaliza o salmo, fala assim, apacenta-os e exalta-os para sempre. Isso aqui é a imagem de Deus como um pastor, que aponta para um cuidado contínuo de Deus com Israel. E esse cuidado com Israel, posteriormente, vai ser um cuidado de Deus com quem? Com a igreja. Então, essa é a nossa leitura do dia 28. Nos vemos amanhã no dia 29. Só vem!